Olá, eu sou o Dr. Marney, cirurgião do aparelho digestivo. Em julho abordaremos um assunto de interesse de muita gente, o tratamento cirúrgico da obesidade. Falaremos sobre os diferentes tipos de cirurgia bariátrica, sobre os cuidados necessários e se realmente cura a obesidade. Tudo isso agora no Santa Clara Responde. A indicação da cirurgia bariátrica é estabelecida com base no Índice de Massa Corporal, o conhecido IMC. É uma relação entre o peso e a altura do paciente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a operação está indicada para pacientes com o IMC maior que 35, desde que tenham comorbidades associadas, como por exemplo a apneia do sono, a hipertensão arterial, conhecida como pressão alta, diabetes, entre outros. Ou ainda para aqueles indivíduos que têm o IMC maior ou igual a 40. Cirurgia bariátrica, como o próprio nome diz, é um método de tratamento cirúrgico para a perda de excesso de peso, onde a intervenção ocorre em órgãos do aparelho digestivo. Existem vários tipos de cirurgia bariátrica. No entanto, o Conselho Federal de Medicina aprova apenas 5 para serem praticadas no território nacional, sendo elas o bypass gástrico, a gastroplastia vertical, conhecida como sleeve, banda gástrica ajustável, duodenal switch e scopinaro. A indicação do tipo de cirurgia é individualizada para cada paciente, pois cada um apresenta uma particularidade, como melhora e piora do refluxo gastroesofágico, a melhora do diabetes, menor ou maior absorção de nutrientes. Atualmente no Brasil, as duas cirurgias mais realizadas é o sleeve, que é a gastroplastia vertical, e o bypass gástrico. Sim, existem algumas contraindicações. Para a realização da cirurgia é necessário a avaliação de uma equipe multidisciplinar, onde cada especialista irá abonar ou contraindicar a cirurgia de acordo com protocolos pré-estabelecidos. Segundo portaria do Ministério da Saúde, a cirurgia deve ser contraindicada em pacientes com limitação intelectual significativa ou sem apoio familiar, em crianças e adolescentes que não terminaram a fase de crescimento, nos casos de doenças cardiopulmonares graves que descompensa a relação custo-benefício, em transtorno psiquiátrico não controlado, incluído o uso de álcool e drogas ilícitas, em pacientes grávidas, também deve ser indicado em caso de doenças digestivas, que aumentam os riscos de hemorragia, e também em pacientes com tumores endócrinos e com síndrome de Cushing. Essas são as contraindicações clássicas de consultório. Do ponto de vista nutricional, os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica devem ser acompanhados pelo resto da vida, fazendo exames periódicos e repondo vitaminas quando isso for necessário. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica preconiza a prática de atividades físicas para todos os operados. Recomenda ainda que a alimentação seja fracionada em pequenas porções durante o dia. E ainda recomenda evitar a ingestão de líquidos durante a ingestão de alimentos. A cirurgia bariátrica proporciona a melhora para aqueles pacientes com dificuldade de perda de peso com tratamento clínico. Indivíduos com IMC maior que 40 apresentam muita dificuldade de tratamento convencional para a perda de peso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, apenas 5 a 10% desses pacientes permanecerão com peso magro em longo prazo. A obesidade promove a exclusão social muito séria e pouco compreendida. Indivíduos com excesso de peso são privados de usufruir de uma vida com plenitude e frequentemente queixam-se de não serem bem compreendidos por familiares e por profissionais de saúde. Frequentemente são rotuladas como pessoas sem força de vontades e indisciplinadas, só que na verdade o que apresentam é uma condição de saúde inapropriada e de difícil resolução. Não, a cirurgia bariátrica como fator único não cura a obesidade. Segundo o estudo realizado na Universidade de São Paulo, que foi tese do nosso mestrado,
De 12 a 30% dos pacientes operados voltam a ganhar peso, enquanto a sua maioria permanecem com peso magro em longo prazo. No entanto, esses pacientes que permaneceram com baixo peso promoveram mudança de hábitos e condições de vida. Sendo assim, a cirurgia não representa a cura da obesidade, mas promove por um período mais prolongado a perda e a manutenção do peso, condição muito favorável para a mudança de hábitos. É mito. A cirurgia bariátrica, quando realizada por videolaparoscopia em pacientes adequadamente avaliados, apresenta baixa mortalidade. A taxa varia de 0,3% a 1,8%, segundo a literatura médica. Em alguns casos, sim. Segundo portaria do Ministério da Saúde, os pacientes com IMC superior a 50 devem perder de 10 a 20% do excesso de peso para minimizar os riscos durante a cirurgia. Verdade, em alguns casos sim. Os pacientes que continuem em acompanhamento regular com a equipe multidisciplinar e apresentam abdômen avental, pitose das mamas ou excesso de pele nos membros, devem ser submetidos à cirurgia plástica reparadora. Verdade, podem. Mulheres que vão engravidar após a cirurgia devem aguardar a estabilização da perda de peso, que geralmente ocorre entre 18 e 24 meses, assim como está com as taxas de vitaminas devidamente corrigidas. Sim, as chamadas técnicas desabsortivas, como o bypass gástrico, apresentam grande tendência à anemia no período pós-operatório. Verdade. Pacientes submetidos à cirurgia bariátrica fatalmente perderão grande parte do excesso de peso. Mito. Não há consenso de alimentos que desenvolvam sensibilidades após a cirurgia bariátrica. No entanto, é observado intolerância a alguns alimentos de maneira isolada em cada indivíduo e não como regra. Gostou do vídeo? Então dê uma curtida e compartilhe. Em agosto tem mais Santa Clara Responde para você.